Reportagem da Veja informa que parlamentares de oposição vão discutir se levam adiante um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a publicação, a avaliação dos parlamentares é que a discussão em torno do assunto, até então tratado de forma discreta, em meio a dúvidas sobre sua viabilidade, tornou-se inevitável. Os oposicionistas já contabilizam uma série de condutas que, segundo eles, permitiriam, pelo menos em tese, fundamentar um pedido de impedimento na Câmara, como o uso de aeronave da Força Aérea Brasileira para transportar familiares ao casamento do filho mais novo do presidente, Eduardo Bolsonaro, ou a exoneração de um fiscal do IBAMA que aplicou uma multa ao presidente em 2012 por pesca irregular. Há uma avaliação também de que a gota d'água foi a declaração sobre o desaparecimento de Fernando Santa Cruz, pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Eu leio até mais rápido, Augusto Nunes, porque eu já falei isso anos atrás. Muitas vezes um grupo político diz que está estudando fazer alguma coisa só para gerar manchete, só para gerar matéria sobre aquilo que esse grupo político considera ruim em algum adversário. Então eles pegam várias declarações que foram criticadas, inclusive nesse programa do Jair Bolsonaro, e dizem que todas juntas, somadas aí, é o conjunto da obra verbal do Jair Bolsonaro que pode fundamentar o impeachment. É claro que nenhum desses casos é suficiente para afastar o presidente da República, por mais repudiável aqui no campo moral, no campo do bom comportamento, no campo daquela convenção, né, que Augusto Nunes, que a gente fala que tem coisas que não se faz, seja. Olha, o Brasil, quando parecia menos enlouquecido, aí chegavam as férias, a Maria pegou essa fase, chegavam as férias e aí nós éramos obrigados a noticiário que o deputado Thales Ramalho, chamava de flores do recesso. Qualquer bobagem, né, Zé? Já ganhava um espaço ali porque você não tinha o que fazer, né? O Congresso não estava funcionando, aí vinha assim, vai haver uma reforma do Ministério, e a gente tratava aquilo como se tivesse importância nenhuma. Agora, os caras, num país em que acontecem fatos importantes todos os dias, eles estão colhendo as flores do recesso toda hora. Isto aqui não tem a menor possibilidade de acontecer. Declaração é crime. Agora, o Lula roubar compulsivamente, tudo bem, ele continua inocente na cabeça dessas mesmas pessoas que sonham com o impeachment do Bolsonaro. A Dilma, que é a mulher honrada mais corrupta do mundo, também, ela continua um exemplo de honradez, né? Ela foi golpe, o impeachment dela, e querem fazer isso. Nem merecem atenção esses deputados que não têm o que fazer, não tem programa, não tem bandeira e vivem aí do nosso dinheiro para criar fato que não existe. Zé Maria Trindade, os petistas avaliam, os petistas estudam. Eu sempre leio. Sempre que vocês forem ler isso, ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is, petistas avaliam, os petistas estudam, vocês leiam assim: os petistas querem fazer manchete. Zé Maria Trindade. O Augusto me fez lembrar aí das flores do recesso, existiam vários. Ficava nos moradores do Salão Verde, né? E principalmente sexta-feira e tal. Aí eu me lembrei do episódio que o hoje senador Jader Barbalho era ministro da Previdência do governo Sarney. E ele aproveitava sempre assim, esses dias tranquilos, sexta-feira, e dava uma coletiva e tal. É estratégia boa de comunicação. Os jornalistas não tinham muito o que fazer, né? Naquele tempo não existia internet nem nada. Aí ele dava uma coletiva. E eram aquelas coletivas vazias para falar de Previdência, não sei o que e tal. Aí um dia ele convocou uma coletiva e ninguém foi. Aí eu fui, mais, 2 pessoas, éramos 3 na sala. Aí ele chegou e falou assim, aquela mesa longa e tal, só nós 3, né? Falei assim, muito boa tarde, queria avisar para os senhores que eu decidi pedir demissão. Aí todo mundo ficou olhando para ele assim. Ele convocou uma coletiva para avisar que ia pedir demissão e ninguém foi. Então, o desgaste é natural de quem exagera na notícia ou tenta se aproveitar exatamente destas fragilidades temporais. Felipe, deixa eu te falar. Diga lá. Deixa eu falar uma história aqui, que a maior certeza, e eu tenho experiência de 2 impeachments, viu? Eu cobri os 2. Vou te dizer uma coisa, o impeachment não pertence ao Congresso Nacional. Não é da Câmara, não é do Senado. Isso é do povo, é uma percepção pública
Isso está muito claro. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro usou esse termo porque ele fala o que ele quer, ele é espontâneo. Um presidente da República nunca usou esse termo, ele usou hoje. É claro que ele comentava sobre os cortes no orçamento, né? E ele dizia que era cortar ou sofrer um impeachment, pera lá, de que ele não ia fazer isso. Nada a ver com esse processo. Então, essa história aí é mesmo um cavalo de Troia, não tem nada a ver. Ninguém, quem apresentar requerimento de impeachment, pode apresentar 300 mil pedidos de impeachment, que eles vão ficar engavetados lá. Quando há uma percepção na sociedade, quando há uma pressão sobre o Congresso Nacional, aí, meu amigo, nada segura. Mas, por enquanto, nem pensar, nem os adversários do Jair Bolsonaro querem isso. E a gente percebe antes, além da vontade popular aí de que o impeachment se dê, a gente percebe que o governo perdeu as condições de governar. O Jair Bolsonaro está longe disso, é uma bobagem. É só complementando, dizendo que quando eu digo que não é do Congresso Nacional, formalmente... Sim. Mas é o povo que decide, é isso aí. Aliás, em 2015 ainda, o ano anterior ao impeachment de fato, eu fiz uma ironia que acabou virando uma expressão que todo mundo usou e depois até os petistas criticavam isso, que eu falei que a Dilma merecia o impeachment que nem se dá o Oscar honorário, muitas vezes, era pelo conjunto da obra. Exatamente, eu fui fazer essa ironia, isso aí ganhou um volume, os parlamentares começaram a repetir e depois diziam, ironicamente, que era pelo conjunto da obra, e aí os petistas reclamavam, tratavam a ironia como seriedade para dizer, não tem nada, eles ficam falando do conjunto da obra e tal, não sei o quê. Mas tinha, claro, aquele crime mais grave ali de responsabilidade que foi esquadrinhado pelo procurador do Ministério Público de Contas, o Júlio Marcelo de Oliveira, que constituía as fraudes fiscais. Mas eu estou falando Felipe, disso... A menção ao conjunto da obra é muito pertinente, isso aí. Exatamente, mas é claro que havia o conjunto da obra que deu uma força política para o impeachment da Dilma, mas tem a base jurídica das fraudes fiscais, e o processo de impeachment, como todos já sabem a essa altura, é um processo jurídico-político. Então foi muito importante que o conjunto da obra fosse colocado também, todas as mentiras, o estelionato eleitoral, o desemprego, aquela coisa toda que a gente acompanhou aqui em todos os detalhes. Agora, imagina, Augusto Nunes, esse ponto que eu queria chegar, se os petistas estão fazendo o conjunto da obra verbal do Jair Bolsonaro, imagina o conjunto da obra verbal de Dilma Rousseff. Aí... Faça uma tradução. Olha, Felipe, a gente faz uma pesquisa linguística, né, Zé? Aí descobre o que ela falou, isso aí dá cadeia. Fala, Zé. Eu estou convencido de que ninguém, absolutamente ninguém, é eleito para ser um ditador em 4 anos. Ele é eleito para ser o gestor, presidente da República, governador e prefeito, né? Quando perde as condições que sustentam isso, ele tem que ser retirado. Não tem jeito, por um motivo ou por outro, ou por irregularidade, ou qualquer outra sustentação, né? E aí não tem jeito. Eu defendo até que no momento de paz, em que não estejam pensando nisso em ninguém, se faça uma legislação para tirar uma pessoa do poder, prefeito, governador e presidente, sem essa palavra impeachment, sabe? Por algum outro processo que não precisa ficar inventando. Não, ele perdeu as condições políticas, porque ninguém ganha uma eleição e se transforma em dono de um estado, de um município ou de um país. Ele é eleito pela vontade popular, que pode mudar por alguma condição. Então eu defendo que tenha o que eu chamo de saída de emergência. Sobre a Dilma, um deputado aí da cúpula do PSDB, um dia, conversando ali no Salão Verde, há pouco tempo, ele falava, para você ver como são as coisas, se a Dilma tivesse fechado com Eduardo Cunha um acordo, e houve isso, num determinado momento o acordo foi fechado, o PT votaria contra a cassação do Eduardo Cunha na Comissão de Constituição e Justiça, né, e no Conselho de Ética, e aí o Eduardo Cunha não abriria o processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma e ela chegaria ao fim e ninguém saberia o destino do país. Aí eu disse, nada, se não fosse isso, seria outra coisa. Ninguém segurava um processo como aquele, absolutamente ninguém.